Olá, bem-vindos à aula de introdução à fitoterapia. Este é um curso livre, né, que ele se encaixa na categoria de terapia naturalista, e a gente precisa saber o que que é isso, o que que são essas características, né, de terapias naturalistas, né? São práticas de saúde que utilizam aí os recursos naturais, né, os recursos da natureza, como conhecimentos tradicionais, como a acupuntura, e eles vão promover o bem-estar físico, mental e emocional a partir do nosso próprio corpo, a partir de alimentos, né? Sem se basear no uso de medicamentos sintéticos ou de terapias invasivas ou de procedimentos invasivos e estimulando, né, com essa própria natureza, como o exercício físico estimula através do yoga, por exemplo, o Lian Kun, estimula o corpo a restabelecer a saúde, né? Então, o que é um profissional um terapeuta naturalista? É um profissional da saúde que se utiliza dos recursos primordiais da natureza e ele vai ensinar isso para o seu cliente, né? Para que esse cliente possa restabelecer a sua saúde. Lembrando que isso é sempre de forma o mais possível individualizada. Né? Então, nós temos aí como características das terapias naturalistas ela ser holística, porque ela vai tratar o indivíduo como um todo, ela vai incluir o bem-estar físico, mental, espiritual, vai equilibrar todos esses aspectos. Ela tem também a terapia naturalista, ela tem esse aspecto preventivo, porque ela não é o objetivo somente de tratar, claro que é de trazer a saúde que está faltando, está em desequilíbrio naquele momento, né? Mas também de concentrar a prevenção, vai promover hábitos saudáveis, vai fortalecer esse corpo, vai fortalecer, como nós gostamos de dizer aqui, o sistema imunológico, né? Individualizada por quê? Uma terapia naturalista, na medida do possível, ela tem que ser individualizada, né? Então, lembrando que nós somos seres únicos, então a medicina chinesa, por exemplo, ela preconiza muito isso, que cada um é um ser, então uma pessoa pode ter dor de cabeça, dor de estômago, igual a outra, né? A pessoa pode falar, eu sofro de enxaqueca, mas por problemas individuais, desarmonias individuais. Então, a gente tem que adaptar a necessidade de cada pessoa, de cada cliente, tornando ela o mais individualizada possível. Eu sei que em muitos casos, como o Lian Kun, o Tai Chi Chuan, o yoga, não é possível que a gente faça isso, porque a gente às vezes dá aula para um grupo, então, mas a gente vai olhar para aquele cliente, né? Por isso é necessário que o terapeuta esteja o mais perto possível, faça uma anamnese assim, mais detalhada possível, para que ele tenha um olhar diferenciado na hora mesmo de dar a sua aula de yoga, de Lian Kun, de Tai Chi Chuan, né? E por que a terapia naturalista é complementar? Porque ela pode ser usada como complemento dos tratamentos convencionais. Então, às vezes, a pessoa está passando por um tratamento invasivo, né? E aí a gente pode trazer o benefício, por exemplo, de uma aromaterapia. Às vezes, se a pessoa tem ali disposição, consegue fazer o exercício físico também, um chá que não vai entrar em conflito com esse tratamento convencional. Então, nós temos aí exemplos, né, de terapias naturalistas, né, a fitoterapia, a acupuntura, a aromaterapia, massagem. Então, vários outros aí. A fitoterapia vai usar as plantas medicinais para restabelecer a saúde, restabelecer o equilíbrio energético, né? A acupuntura vai, através de agulhas ou laser, vai aí através de uma anamnese, um diagnóstico energético detalhado desse cliente, vai fazer feito de forma individualizada, vai restabelecer
essa saúde através de pontos escolhidos, né, para essa pessoa. A aromaterapia, da mesma forma, nós vamos usar plantas aromáticas, óleos essenciais retirados dessas plantas aromáticas para trazer um bem-estar físico, emocional, né? Lembrando que ele também pode entrar em conflito com algumas medicações, então é necessário que a gente entenda muito dos recursos químicos dessa planta também, né? O máximo possível que a gente conseguir. Temos aí a massagem, que nós vamos utilizar técnicas, né, de liberar dos trigger points, que são os pontos de gatilho, para melhorar dores, para reduzir o estresse, para melhorar a circulação, né? O yoga e a meditação, que são práticas que, quando combinadas aí, esses exercícios com a respiração, vai trazer um relaxamento, uma concentração. A dietoterapia, que pelo olhar da medicina chinesa, vai muito além de dizer que um alimento é saudável ou não, né? Então, quando dizemos que um alimento é saudável, por exemplo, uma alface, ela pode, em determinado momento, de natureza fria, ela é calmante, pode, em determinado momento, não ser o ideal, né? Alimentos crus pode não ser o ideal para determinadas pessoas. Então, nós temos aí vários várias práticas naturalistas, claro que eu não coloquei todos, né? Como eu falei, cromoterapia, e muitas dessas já são reconhecidas, né, no nosso país, nas práticas complementares, nas PICs, aí, reconhecidas pelo SUS, né? Então, aqui o nosso enfoque, né, são as plantas medicinais, né? E nós vamos lembrar aí, ó, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que 80% da população utiliza plantas no cuidado da saúde. Nós podemos lembrar aí que 25% dos remédios vendidos nas farmácias são derivados de plantas, né? E hoje em dia, cada vez mais, tem crescido esse estudo das plantas na procura, né, mesmo das pessoas que estão procurando aí o uso desses remédios, a indústria farmacêutica está cada vez mais se interessando por essa questão de estudar mais as plantas. Então, nós temos a fitoterapia, a origem eu coloquei da palavra do grego, tá? Mas vai muito mais além, né? Então, na medicina chinesa, que é uma medicina aí com mais de 4.000 anos, nós temos que conta-se que o Xenon ele estava debaixo, né, de uma árvore, o chazeiro, e adormeceu. E, enquanto isso, ele tinha deixado a chaleira ferver, uma vasilha com água ferver para aquecer, porque o chinês ele tem costume de não tomar alimentos frios. Então, ele sempre aquece o alimento. E ele adormeceu, e enquanto ele estava dormindo, quando ele acordou, existia uma água saborizada com essa planta, o chazeiro, né? Então, daí surgiu dentro da medicina chinesa. E trazendo aí da raiz da palavra para o grego, né? Terapia, tratamento, fiton, vegetal, então ficou fitoterapeia, né? Fitoterapia, fitoterapia, ou seja, a proposta é a cura, a promoção da saúde através das plantas, seja uso interno ou externo, sob a forma de medicamentos ou in natura. Isso quer dizer que a gente pode fazer um chá, que a gente pode fazer um emplaço, né? E as plantas são usadas, gente, não só para afastar doenças, como na antiguidade era afastada para afastar os maus espíritos, né? Na igreja fazia defumação, pessoas faziam o incenso, então nas crenças religiosas, então as plantas aromáticas, elas são usadas aí desde a humanidade, porque convenhamos, né? Não existia medicamento, então se fazia necessário o uso de alguma coisa para equilibrar o corpo, para extirpar os males, né? Então, as plantas aí eu coloquei atualmente, né? A terapêutica caracterizada pela utilização de plantas medicinais em suas diferentes preparações farmacêuticas, sem a utilização de substâncias
ativas isoladas, ainda que da origem vegetal. Então vamos lá. Então, plantas medicinais. Então, nós precisamos entender o que são plantas medicinais, e essas plantas medicinais vão ser classificadas aqui na fitoterapia atual, né, pela Anvisa. Eu já vou falar da Anvisa, mas o que eu quero enfocar nesse slide aí, que sem as substâncias ativas isoladas. Então, por exemplo, quando eu mando manipular um resveratrol, por exemplo, né, que é muito encontrado na uva, e eu preciso mandar manipular isso para o meu cliente, eu estou mandando manipular o resveratrol e não um fitoterápico. Se eu mandar manipular um extrato de uva, ele vai conter esse resveratrol, que é um polifenol, né? Então, ele vai ter uma ação, mas nós vamos ter outras partes das plantas. Se essa planta, né, se esse extrato da casca de uva foi estudado, foi medido, ele se torna um fitoterápico. Mas a partir do momento que eu mando manipular o resveratrol isoladamente, ele não é um fitoterápico. Então, a gente tem que se atentar aí nessa normativa. Então, uma planta medicinal é quando se obtém um medicamento a partir de uma planta, né, que tem potencial. Essa planta medicinal, ela vai ter propriedades químicas já estudadas, né, para que venha agir no corpo com uma determinada intenção. Então, quem vai regulamentar isso é a Anvisa, que é chamada Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela regula para proteger a saúde, né, da população. Ela tem como colaboração aí a vigilância sanitária municipal, estadual, e vai fiscalizar se está havendo de acordo com as normativas que foram estabelecidas aí para regulamentar, né, se é um fitoterápico ou não. Então, aí, ó, um fitoterápico de acordo com as normativas da Anvisa, né, da vigilância sanitária. Então, é um medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais, né? É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos do seu uso, assim como a reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Ou seja, vai pegar e vai reproduzir. Essa planta vai estar reproduzindo. Da farmácia, ela vai ser estudada, vai ver os seus riscos, na farmácia é possível reproduzir que esse extrato tenha determinada porcentagem disso ou daquilo, né? E aí a eficácia e a segurança vão ser validados através de levantamentos etnofarmacológicos, que são os estudos aí, ó, a ciência etnofarmacológica, ela estuda os conhecimentos populares desses fármacos. Então, ela estuda o que a comunidade já vem fazendo, né? Levanta a utilização, documenta isso, estuda cientificamente, faz ensaios clínicos, para depois escrever sobre isso, né? Coloca isso tudo de uma forma escrita para que possa ser consultado, faz uma bula, né? E aí, outra coisa importante, de acordo com a Anvisa, não se considera medicamento fitoterápico aquele que na sua composição inclua substâncias ativas isoladas, como eu falei, dei exemplo do resveratrol. Então, o que a gente precisa guardar? Que os fitoterápicos, né, eles são preparados aí de plantas e são produtos que vão passar por estudos em laboratórios, vão ser atestados a sua eficácia e a sua segurança, né? Para que ele seja chamado de fitoterápico. E é importante a gente lembrar que os remédios caseiros que não tiveram estudo, mas é só de uma experiência da gente, que não são industrializados, eles podem agir no corpo, vão agir por causa das substâncias químicas presentes que são ativas, né? Mas não serão, se não tiver estudo, não foi documentado, não passou por uma experiência
e aí científica não vão ser considerados fitoterápicos. E na medicina chinesa existe um pouco de diferença quando a gente fala em fitoterapia chinesa, por quê? A medicina chinesa ela é passada de pai para filho. E a forma ocidental e a forma oriental chinesa de se fazer um medicamento fitoterápico é diferenciada. Então, as pílulas fitoterápicas são diferenciadas, né? Não são substâncias isoladas, como eu falei, o resveratrol, mas um fitoterápico, ele lá é considerado uma composição, por exemplo, então uma cápsula, as ervas são combinadas para se formar uma fórmula magistral. Então essa fórmula magistral, ela é considerada fitoterapia chinesa, né? Então é isso, gente, que eu queria falar na próxima. Eu espero vocês na próxima aula para a gente falar um pouco mais sobre a medicina tradicional chinesa e a fitoterapia.